Daremos início, então, ao painel institucional Direito, Criminalidade e Segurança Pública. Desafios. Convidamos para presidir a mesa o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, Seção Minas Gerais, doutor Gustavo Henrique Vicrota Tostes. Como palestrantes, convidamos o senhor advogado criminalista, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ex-secretário de Estado de Defesa Social, doutor Maurício de Oliveira Campos Júnior. O senhor ex-chefe de Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ex-secretário de Estado de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor doutor Jorge da Silva. Inicialmente ouviremos o senhor presidente dessa mesa, doutor Gustavo Henrique Vicrota Tostes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os palestrantes. Eu acho que os senhores conferencistas vão ter a oportunidade de ouvir pessoas com larga experiência, entendedores profundos do direito e da segurança pública, e de imediato, para que, devido ao avançado da hora, vou passar a palavra ao meu colega Dr. Maurício Campos Júnior. Tenho certeza que com brilhantismo vai agraciar os senhores com a experiência que lhe é peculiar. Boa tarde a todos. Eu serei breve. Em primeiro lugar, uma justificativa. O presidente Luiz Cláudio Chaves pediu que eu aqui estivesse, substituindo a ele neste painel. Fez isto no final da noite de ontem, de maneira que eu venho aqui com o melhor propósito e com um grande esforço de somar-me àqueles que, ao longo desses dias, fizeram reflexões importantes acerca da segurança pública, seus desafios. Esse painel trata do direito à criminalidade e à segurança pública e creio eu que boa parte do que poderia ser objeto de discussão certamente foi tratado ao longo desses dias de debates. Em todo caso, acho que posso trazer um pouco da reflexão junto de outros tantos com os quais convivi ao longo de alguns anos à frente da Secretaria de Defesa Social e junto ao Sistema de Defesa Social de Minas Gerais. Quero crer até que o Sistema de Defesa Social indica hoje em Minas Gerais caminhos muito importantes que podem sinalizar caminhos a serem seguidos. Eu me lembro muito bem que não havia um só mês em que na Secretaria de Defesa Social não houvesse a visita de um Estado da Federação para conhecer e compreender o que era o modelo de segurança pública em Minas Gerais. Creio eu que esse modelo de integração, que tem suas dificuldades, que tem recidivas, é o único modelo possível para a forma de combate à criminalidade. Em todo caso, vejamos, há, de fato, uma evolução e características muito marcantes da criminalidade violenta, sobretudo a criminalidade violenta no nosso país. Há uma sensação de insegurança que, ora é maior, ora é menor que os indicadores objetivos de criminalidade, mas sempre presente. E há uma forma de resposta com o direito, aqui hoje mencionada, de certo modo, pelo próprio desembargador Herbert Carneiro, de tal maneira que pareça que o direito penal e o direito processual penal sejam panaceia para a solução de todos os problemas da criminalidade violenta em nosso país. Põe as forças públicas como que a enxugar gelo e estabelecem políticas muito casuístas e sempre muito urgentes e emergenciais, em que o direito penal se traduz como um direito penal a serviço do encarceramento e um processo penal pouco moderno e sem qualquer condição de atender a essa finalidade. Em todo caso,
o que temos percebido é que, no Brasil, há uma evolução legislativa que pretende ser uma resposta a uma demanda da comunidade, sobretudo assustada pela criminalidade violenta, e, com isso, um sistema que se põe em colapso. Quantas e quantas vezes assisti o esforço das corporações, sobretudo a Polícia Civil, a Polícia Militar em Minas Gerais, com ações de repressão que buscavam, de maneira tão imediata quanto possível, resposta e redução de indicadores objetivos de criminalidade. Ações, ora integradas, ora não, todas elas muito voltadas à fórmula clássica de aprisionamento. Como se viu também no nosso Estado, o próprio Poder Judiciário, com o processo penal absolutamente ultrapassado, tentando responder ou achando que assim responde como política pública de combate à criminalidade pelo encarceramento, que afasta indivíduos da comunidade e volta, aparentemente, à sensação de segurança. Mas o que se percebeu e se percebe até então é que esse enxugar de gelo apenas retarda o problema. Um direito penal total, um direito penal que cuide de bagatelas e de coisas importantes, uma resposta encarceradora tem, como se disse, levado ao colapso. O sistema penitenciário não suporta, o sistema prisional não transforma e realiza vagas tantas quantas necessárias, e as polícias haverão de ter a sensação, por sua vez, que é a pura frustração de enxugar o gelo e prender e soltar, e numa espécie de círculo que não encontra fim. Minha reflexão leva à percepção que há um descompasso e uma ausência completa de política pública nessa área. Basta dizer que, depois de tanto encarcerar, como forma de política pública posta a serviço da redução de indicadores objetivos de criminalidade violenta, através da exclusão social de alguns, as leis processuais, cientes a essa altura do colapso carcerário, apresentam outras alternativas aparentemente descompassadas de tudo quanto se pretendeu como resposta populista da legislação penal brasileira. E aí virão alternativas, uns censurarão, outros não, são boas, mas que revelam, quando nada, um descompasso na política pública no combate à criminalidade no país. Por exemplo, a Lei 12.403, que com medidas cautelares traz alternativas outras. E dá o primeiro recado: o Poder Judiciário, sob colapso, não é capaz de punir pessoas em tempo adequado e não consegue trazer ao sistema penitenciário, que não é capaz de cuidar destas pessoas de maneira adequada, sentenciados. Ou seja, a política pública de combate à criminalidade e violência, como segurança pública, envolve uma legislação penal de rigor, uma ação de reação e força das corporações policiais, o encarceramento de indivíduos como forma de exclusão social e a incapacidade do Poder Judiciário de dar resposta em tempo certo. A que isso leva? Ao aumento de encarcerados provisórios. E a que isso leva? A legislações e outras alternativas que os coloquem em liberdade. E a que isso leva? A um novo ciclo de violência e criminalidade. E a que isso leva? A um novo esforço com legislação de rigor. Isso leva a novas ações das corporações policiais, a nova forma de encarceramento, sem que haja qualquer política coerente na matéria como forma de combate à criminalidade. Pois bem, a que se presta, então, o direito penal e o direito processual penal? Aparentemente descompassados a esta altura, porque um prende, o outro solta. Um encarcera, o outro libera. Qual o papel do sistema prisional ou mesmo do sistema socioeducativo nas medidas de internação em relação a jovens ou adolescentes em conflito com a lei? O simples acolhimento, a simples geração de vagas prisionais para acolher os excluídos, capazes, pela só exclusão, de reduzir indicadores de criminalidade e aumentar a sensação de segurança? Ou seja, a que cabe e a que serve o papel do Poder Judiciário, encarcerador e sem resposta,
com penas definitivas e não prisões provisórias, que apenas cumprem um papel muito limitado de excluir temporariamente cidadãos, sem devolver adequadamente cidadãos em convívio social? Enfim, qual o papel das polícias, das forças policiais? O de encarcerar? Ou existem outras formas de participação, existem outras formas de solução e enfrentamento do problema? Pois bem, penso eu, em primeiro lugar, é preciso compreender, não há nesta matéria a possibilidade de ações isoladas, iniciativas isoladas. Não pode pretender, ou a própria corporação Polícia Militar, achar ou acreditar que ela sozinha vai conseguir dar solução ao problema, e ela tem compreensão disto. A Polícia Civil, de igual modo, o sistema prisional, de igual modo, o sistema de justiça, de igual modo. É preciso que haja, tal como disse o desembargador Herbert Carneiro, quando estabeleceu uma espécie de linha, de um único caminho e um único canal, em que um determinado cidadão envolvendo numa ocorrência policial entra numa espécie de trilho e há de ser tratado por cada um dos atores que compõem as etapas deste trilho. O primeiro momento, como ação repressiva, resposta imediata da Polícia Militar. Um segundo instante, como tratamento e trabalho de investigação da Polícia Civil. Um terceiro momento, entrando ao sistema de justiça com as atenções do Ministério Público. Todo o trato e a resposta rápida, compatível, proporcional do Poder Judiciário. A devolução após sentença ao sistema penitenciário. O tratamento com políticas públicas de prevenção social da criminalidade numa ponta e na outra ponta, quando tratar do egresso sistema prisional. E nisto é preciso uma espécie de corrida de bastão, aquela corrida em que a equipe passa o bastão ao outro companheiro e, em algum trecho, eles percorrem juntos aquela corrida. Não vai estático, parte em corrida desabalada, um para num determinado ponto e entrega o bastão ao outro, que corre em desabalada carreira, para e entrega ao outro. Não. Há pontos em que eles, de forma integrada, correm juntos, dão velocidade, oferecem uma sequência e uma transmissão. Não disputam competências, não questionam autoridades, buscam o mesmo objetivo final: atender a sociedade, reduzir indicadores de criminalidade violenta, sobretudo e prioritariamente. Esse o objetivo geral das nossas forças policiais, do nosso sistema de defesa social e, por que não dizer, do nosso sistema de justiça. Ao longo dos últimos anos em Minas, temos percebido um esforço, ora melhor, ora pior, ora mais avançado, ora recrudescendo, mas um esforço. E só se viu avanços nesta área quando as ações foram integradas, quando os esforços foram integrados. Não me refiro ao esforço puro e simples das relações de amizade ou vizinhança entre corporações policiais. Refiro-me à política pública que reconheça no outro o parceiro, a política pública que reconheça no outro e em si mesmo a contribuição para o objetivo comum. Entendo que não são inimigos policiais e sistema penitenciário, presos e carcereiros, promotores e policiais, como se um tivesse de estar sempre investigando o outro, ou estivesse sempre de estar desconfiando do outro. Bem ao contrário, os objetivos são comuns e só podem ser construídos juntos. Pelo menos assim se dá, segundo a minha ótica. Poderia citar milhões de exemplos, milhões é forma de expressão e exagero, mas algumas dezenas ou centenas de exemplos em Minas Gerais. Certas fórmulas de articulação com resultados imediatíssimos. Lembro-me, ainda ontem, anteontem, da inauguração ou instalação da central de recepção de flagrantes.
uma ação integrada fundamental envolvendo a cooperação do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, Sistema Prisional, Polícia Militar, Polícia Civil. Quando um determinado preso é encaminhado a uma central, onde ali todo o procedimento se dá de maneira ágil e com a presença estruturada de todos os atores envolvidos no sistema, inclusive o promotor de justiça, inclusive o juiz, esta ação vai otimizar o emprego de vagas prisionais. Não é preciso deixar encarcerado desnecessariamente até que daqui a 60 dias o juiz perceba e decida conceder a ele a liberdade provisória. Eventualmente, esse será o tempo suficiente para que ele volte pior, como disse o doutor Herbert Carneiro, que ele custe muito mais do que poderia custar aos cofres públicos, e com isso impacte, excluindo a possibilidade de investimentos nas corporações, em seus equipamentos, como eu dizia, otimizando vagas prisionais. Esse centro, essa central de recepção de flagrantes, se amolda muito a outra central, que era o CIA, do conhecimento dos senhores aqui, o Centro Integrado de Atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Aquilo foi uma ação integrada das mais valiosas. Eu me lembro quando entrei na secretaria em 2007, janeiro de 2007, dia 11 de janeiro, já recebia uma ação com interdição do centro socioeducativo aqui em Belo Horizonte por superlotação. Eu pedi para entender as estatísticas e os períodos de superlotação e percebia que a superlotação acontecia sobretudo nas folgas, férias, afastamentos dos promotores e dos juízes. Ou seja, naqueles períodos havia toda represavam-se as conduções de adolescentes. Por quê? Porque não havia juiz e promotor prontos para aplicar a eles outras medidas que não a internação. Então, eles aguardavam, sob internação, 45 dias. Custavam, absurdo, porque um adolescente custa, até por exigência das políticas nesta área, valores estratosféricos, muito mais do que um preso adulto. Ficava ali 45 dias. Ao final de 45 dias, processo para lá, processo para cá, vista ao Ministério Público,